Já ligou? Olá, muito bom dia! Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor nesse domingo para iniciarmos a nossa jornada dominical de estudo da Palavra de Deus, de culto, né? Somos gratos a Deus pela vida de vocês que estão sempre aqui todos os domingos, todas as quartas-feiras. Né? Oremos. Pai bondoso, como é bom estar na tua casa, para mais um momento de edificação através do estudo da tua palavra, também através da comunhão dos santos. Somos gratos pela vida de cada um deles. Como a gente faz todos os domingos, apresentamos essa caixa. Não é apenas uma caixa, aqui tem nome de pessoas que os teus servos têm orado para que sejam alcançados pela mensagem do Evangelho, que sejam salvos. Sempre a nossa oração é que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos para que levem a eles uma mensagem de testemunho de vida e que através disso eles sejam impactados e teu Santo Espírito trabalhe nas mentes e corações, convencendo-os e os salvando. Oramos pela aula de hoje, que seja uma aula marcada pela tua presença. Oramos pelo culto também, que seja um culto abençoado e que a gente seja restaurado para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom, estamos dando sequência ao nosso estudo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Você tem aí sua apostila, né? E semana passada nós trabalhamos versículo 1 e 2, né? Só isso, né? Só deu para trabalhar esses dois versículos. Estamos agora no desenvolvimento da epístola. Então, aí a gente terminou aqui no versículo 2, né? E agora a gente vai ler do versículo 3 a 11 e vamos trabalhar um pouquinho. Versículos 3 a 11, Paulo começa dizendo, né? É um período que ele faz uma oração pelos crentes de Filipos e a tônica da oração é a ação de graças. Ele começa: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então a gente, ou nós, né, vamos tentar trabalhar esses versículos do 3 ao 11 nessa manhã, né? A gente vai ver aqui na apostila, depois a gente volta aqui para trabalhar cada versículo. Na apostila nós temos aí, ó, como em todas as cartas de Paulo, sua oração introdutória, versículos 3 a 11, dá o tom para o resto da epístola. Era a convicção e oração de Paulo que o envolvimento passado dos filipenses com a graça divina, conforme o versículo 5, levaria ao crescimento contínuo do Evangelho na vida deles. Sua oração específica é que o amor e o discernimento tenham caminho livre na vida deles como igreja. Versículo 9. Para que os filipenses levassem uma vida espiritual madura, como ele disse, cheios do fruto de justiça, que resultaria em glória e louvor oferecidos a Deus. Então isso aqui é um resumo, é uma síntese desse versículo 3 ao versículo 11, né? Mas olhando aqui na Bíblia, Paulo começa aqui depois da sua saudação inicial, no versículo 1 e 2, ele começa a oração, né, dizendo para o crente sobre a oração dele, né? Os crentes de Filipos. Ele diz, olha, agradeço
ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Então Paulo está dizendo que sempre que lembra dos crentes de Filipos, isso traz a ele motivo de agradecer a Deus. Que coisa bonita, né? E aí fica uma pergunta para cada um de nós. Quando alguém lembra de nós, essa lembrança causa nessa pessoa motivo para agradecer a Deus? Ou seria assim, quando você lembra, fala, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus, olha, trata com aquele abençoado, né? Então, não é o caso da igreja de Filipe. Paulo tinha um carinho especial para aquela igreja, a igreja também tinha um carinho especial para Paulo. E Paulo está dizendo, olha, sempre que eu me lembro de vocês, eu agradeço ao meu Deus. Então, a vida, esse convívio, esse relacionamento de Paulo com a igreja de Filipos, dava a ele cada vez mais motivos para agradecer a Deus. E como eu disse, isso deve ser uma coisa para nós pensarmos, refletirmos e tentarmos mudar um pouco o nosso procedimento em relação às pessoas, independente do que elas são. Eu sempre costumo dizer, olha, tem uma frase que de vez em quando eu coloco lá nos meus bons dias, né? As pessoas só nos ferem quando a gente dá poder a elas. A gente fala, mas que é isso, pastor? Isso não é uma verdade absoluta. Realmente não é verdade absoluta. Mas se você ignorar aquela ofensa daquela pessoa, não vai causar tanto estrago na sua vida. Mas o problema é que a gente às vezes potencializa, né? A gente se torna como vítima e fica, né, descabelado, querendo dar o troco, fazer. Isso prejudica nós. Então, nós temos que aprender que Deus nos deu 2 ouvidos. Olha. Foi bom? Processo, deixa aqui na minha mente. Não foi bom? Entrou por aqui, sai por lá e vai embora. Né? Deixa lá. Né? Eu lembro que uma vez eu estava assim no trânsito e passou o motoqueiro lá assim, e eu estava certo lá na minha faixa. Ele começou, ele vai reclamar. Ele falou, eu estou na minha faixa. Ele disse, o sangue ferveu, deu vontade de falar assim, encosta ali que eu vou mostrar para você quem é o animal. Né? Aí eu pensei e falei assim, ele está certo, eu sou animal. Só que ele esqueceu de completar, eu sou um animal racional. E por eu ser racional, né, eu não vou agora destilar meu veneno também para a revidar. Fui embora tranquilo, né? Então a gente às vezes tem que parar para refletir na nossa maneira de reagir, certo? Então Paulo está dizendo, olha, a lembrança de vocês me causa motivo de dar graça a Deus. Eu agradeço a Deus sempre que me lembro de vocês. E aí ele diz no versículo 4, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oram com alegria. Oração de Paulo, né, pelos crentes de Filipos, em favor deles. Paulo orando agora em favor deles. E Paulo faz isso com alegria, ter alegria em orar pelas pessoas. Mais uma vez, a gente ora e não é com alegria, é com tristeza, né? Meu Deus, aquela pessoa, como que está, né? Não melhora, olha a vida dela, né? E Paulo, não, Senhor, eu estou alegre porque a igreja está correspondendo àquilo que eu esperava, a igreja está crescendo, a igreja está te levando a sério. Olha, que bom. E Paulo vai mostrar também que essa alegria tem alguns motivos da parte dele. Ele diz, olha, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Ele vai colocar um motivo. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo podia falar, olha, vocês têm dado cooperação à minha vida. E era isso realmente que estava acontecendo. A igreja estava cooperando com Paulo, querendo saber como é que ele estava, mandando gente lá para receber notícia de Paulo, mandando donativos, mandando oferta, mandando suprimento. E Paulo entende que aquilo que a igreja estava fazendo em favor dele, não era simplesmente em favor dele, era a favor do Evangelho. Então a igreja entendia, e Paulo entendia isso, que o trabalho, a assistência que eles davam para Paulo, era assistência para o crescimento do Evangelho. E a gente deve pensar nisso. Como? Quando a gente oferta, quando a gente ajuda alguém, quando a gente manda a nossa oferta missionária, nós estamos fazendo isso para que o Evangelho cresça, para que o Evangelho, né, cada vez mais seja disseminado, seja proclamado aos 4 cantos da terra e aos ventos aí, para que as pessoas sejam
passadas. Então, tudo que a gente faz tem um propósito, e Deus está lá, né, observando tudo isso. Então, é algo para a gente pensar também, para investir no Evangelho. A igreja de Filipos investia na vida de Paulo, porque entendia que ele era um ministro do Evangelho. Paulo mesmo diz: eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador em cadeias, eu sou um apóstolo escolhido por Deus. Então a igreja entendia isso, e Paulo fala: a minha oração em favor de vocês, eu sempre oro com alegria pela vossa cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. E Paulo fala: olha, desde o primeiro dia até agora. Então não era uma assistência, uma colaboração esporádica que eles faziam de vez em quando, ou que só fizeram uma vez. Paulo fala: desde o primeiro dia até agora. Então era uma assistência, uma colaboração contínua, progressiva. E Paulo está agradecendo. Aí vem lá para o versículo 6, né? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso que Paulo diz para a igreja de Filipos é algo também que nós precisamos entender e viver isso. Paulo está dizendo aqui, se a gente for resumir tudo isso aqui numa palavra, eu colocaria a palavra de santificação. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, eles foram salvos. Né? E a gente entende que salvação é ao mesmo tempo instantânea. Quando a gente aceita Jesus, somos salvos instantaneamente. Mas também existe o processo da salvação que é chamado de santificação. A gente vai sendo mudado, trabalhado pelo Espírito Santo, pela palavra, nesse processo de crescimento, de desenvolvimento. Paulo vai falar mais à frente sobre desenvolver a salvação. Ele está dizendo: estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Que dia é esse de Cristo Jesus? Até a volta de Jesus. Então, enquanto nós estamos aqui esperando a volta de Jesus, estamos passando por esse processo de crescimento espiritual que chama-se santificação. Que também a santificação ela é instantânea e progressiva. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos declarados santos, fomos santificados. Mas também existe o processo. Deus vai trabalhando, tirando algumas coisas, colocando outras, né? Nos mudando. Como Paulo mesmo diz em Romanos, capítulo 12, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa fase de transformação que Paulo chama de metamorfose, é uma mudança radical, assim como aquele casulo, né? Lagarto, depois se transforma numa borboleta, é uma transformação. Nós estamos sendo transformados. Paulo também fala em Coríntios, né? Estamos sendo transformados de glória em glória. Então, cada dia nós temos a oportunidade de crescer. E nesse processo de crescimento, gente, de santificação, eu gosto muito de usar a palavra desenvolvimento. Nós estamos aqui na vida cristã num processo de desenvolvimento. Mas para que haja o desenvolvimento, é preciso haver envolvimento. A gente precisa se envolver na obra, para assim se desenvolver. Agora, tem pessoas que nem se envolvem e com certeza não vai se desenvolver. E a gente também tem que entender que envolvimento não significa desenvolvimento, mas o envolvimento é um processo para a gente alcançar o desenvolvimento, se desenvolver. Então ninguém foi chamado: eu aceitei Jesus, a minha vida mudou, agora está tudo bem, eu estou salvo, eu não preciso de mais nada e fico lá de braços cruzados, né? Eu sempre gosto de dizer que Jesus morreu em pé e de braços abertos. É para a gente não ficar sentado de braços cruzados, certo? A gente precisa crescer. A vida cristã nos oferece esse crescimento. Jesus fez isso com os discípulos. Quem, em sã consciência, humanamente falando e pensando, acreditaria que viria alguma coisa boa do apóstolo Pedro, que depois de 3 anos e meio, mesmo sendo avisado por Jesus, o negou 3 vezes. Caso perdido, 3 anos
e agora nega Jesus? Mas olha, Pedro se desenvolveu. E aquele período de 3 anos e meio ajudou. Ele tropeçou, negou Jesus, mas se arrependeu. E no primeiro sermão dele, 3.000 almas se converteram. Né? E eu até falo, hoje nós precisamos de 3.000 sermões para ver se uma alma se converte. Mas Pedro mudou. E quando ele foi preso, quando ele foi espancado, aí proibiram ele de falar de Jesus, qual foi a resposta dele? Eu não conheço esse homem. Não. Mas importa obedecer a Deus do que ao homem. Ele foi transformado, porque se envolveu com Jesus e agora está se desenvolvendo ali no livro de Atos. A igreja crescendo e Pedro é um desses pilares. Então a gente precisa aprender a se desenvolver. E Paulo está dizendo isso para o crente de Filipos, certo? Aquele que começou a boa obra em vocês há de completar. Algumas versões falam há de aperfeiçoar, não é isso? Agora, veja que coisa interessante. Paulo dá um adjetivo para a obra. Ele não diz apenas aquele que começou a obra em vocês vai completar. Ele fala aquele que começou a boa obra. A obra de Deus na nossa vida, gente, é sempre boa. Como a vontade de Deus, que também é boa, perfeita e agradável. E a obra de Deus na nossa vida é uma obra boa. Porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, né? E Ele quer o nosso bem. Então essa obra na nossa vida é uma obra boa. Paulo está dizendo, Ele começou essa boa obra e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E quando Paulo fala isso, até o dia de Cristo Jesus, lembrando, que dia é esse? É o dia que Jesus voltará para levar a sua igreja. Aí sim, a obra dele na nossa vida vai estar completa. Porque nós estamos aqui no processo de santificação. Quando Jesus vier nos buscar, nós seremos glorificados. Então passaremos por esse processo de glorificação, que é o último estágio da nossa salvação. Aí estaremos com o Senhor para sempre. Porque Paulo fala em Coríntios, carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Então esse corpo do jeito que está, não vai para o céu. Nós seremos glorificados com o corpo, glorificado como foi o corpo de Jesus. Aí vamos para o céu, sem pecado, né? Maravilhoso. Então é algo para a gente lembrar, que coisa bonita, né? Paulo faz os crentes de Filipos lembrarem isso. Para eles era uma coisa nova, para a gente não era. A gente já está acostumado, a gente tem a Bíblia, a gente está lendo, a gente ouve falar, ouve na internet, aprende nas escolas teológicas, aprende aí nas pregações. Os crentes de Filipos era uma coisa nova. E para nós, embora não seja novidade, mas é bom a gente relembrar, porque a gente esquece. Às vezes a gente estaciona na vida cristã. Já viu crente que não cresce, estaciona? Eu falo que é o crente Gabriel, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, sempre Gabriel, crente Gabriel. Mas para Jesus não existe crente Gabriel. A gente precisa crescer, mudar. Religiosidade só, né? Oi? As pessoas só ficam na religiosidade. Religiosidade, isso no tradicionalismo, fica aqui. E nosso desenvolvimento é pelo Evangelho. Falar de Jesus e dar um testemunho. Agora, se a pessoa vai vir para cá, é diferente. A gente pode falar do Evangelho e a pessoa mais para frente crê em Jesus Cristo como Salvador. E se não crer, problema dele. Porque aí quando chegar no dia do acerto de contas, Senhor, ninguém me falou. Opa, lembra? Abriram-se o livro da vida e os livros, né? Olha aqui, ó. Você ouviu falar, você passou pelo grupo Transformados pela Graça, você recebeu uma mensagem lá na internet, um versículo bíblico que o Alexandre sempre manda, né? No Insta, você foi contemplado, você ouviu, então não tem desculpa, certo? Lembra que a palavra também, que além de nos absolver, também nos condena. E é isso. Nós precisamos entender que a gente está aqui no processo de desenvolvimento, de crescer, de mudar. Paulo, com toda a capacidade que tinha, gente, entendia que também ele estava nesse processo. Ele vai escrever aqui mais à frente, ó. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão à minha frente, prossigo para o alvo. Ele também estava nesse processo de crescimento, de desenvolvimento. E nós precisamos também disso, certo?
Aí ele diz aqui no versículo 7, né? Então essa obra, segundo o versículo 6, de santificação que é simultânea e que é progressiva, ao mesmo tempo que é simultânea, mas também é progressiva, vai se completar quando Jesus vier para arrebatar a igreja. Aí ele diz no versículo 7, é justo. O que é justo? Ele fala, é justo que eu assim me sinta a respeito de vocês. E que sentimento é esse que Paulo está dizendo que é justo? Ele já falou lá antes, esse sentimento de alegria, que ele diz lá no versículo 4, né? Olha, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Ele está dizendo, e é justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Paulo está dizendo, olha, vocês moram aqui no meu coração. Eu gosto de algumas pessoas que eu falo assim, você mora no meu coração e não paga aluguel. Não precisa pagar aluguel, né? E Paulo está dizendo isso para os crentes de Filipos. E é assim que eu me sinto a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois, quer nas minhas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo está dizendo, enquanto eu estou aí pregando o Evangelho, defendendo, vocês estão participando, enviando suprimento, enviando ajuda, querendo saber como eu estou. Mesmo quando eu estou preso, vocês não me abandonam. Vocês continuam orando por mim, vocês continuam investindo na minha vida, vocês continuam mandando assistência, suprimento. Então é por isso que eu me sinto alegre por vocês. Então veja, gente, a igreja, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, em nenhum momento abandonou Paulo, né? E a gente também precisa ter esse entendimento de não abandonar os missionários, os nossos líderes, que oram por nós, que fazem tudo para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva no Evangelho, certo? E ele está dizendo que essa participação, Paulo chama da graça de Deus. Vocês estão participando da graça de Deus. Tudo aquilo que eles fazem, né, é essa participação, essa associação na graça de Deus. E ele diz no versículo 8, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Então Paulo tem esse sentimento de saudade. O que é saudade? Alguém consegue definir o que é saudade? Tem uma música que diz, saudade meu remédio é cantar. Mas o que é saudade? Ninguém lembra o que é saudade. É difícil até a gente adjetivar, é difícil a gente explicar. Saudade é uma lembrança que traz benefício, uma lembrança boa. Porque nem toda lembrança é saudade. A gente às vezes lembra de coisas tristes, né? De acontecimentos que nos fazem chorar, que nos deixam tristes. Agora, a saudade é lembrança boa, que traz alegria, que dá vontade de rever ou reviver aqueles momentos. E Paulo está dizendo, eu tenho saudade de todos vocês, ou seja, sem exceção. E fala que essa saudade que ele tinha era uma saudade recheada de profunda afeição de Cristo Jesus. Né? Essa ideia de compaixão, de consolo, consolação. E aí ele continua, essa é minha oração. Aí ele vai agora orar de forma específica. Ele começa orando agradecimento, agradecendo a Deus porque a igreja coopera, porque a igreja se desenvolve. E agora ele faz uma oração específica. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, certo? Então, esse tipo de oração que a gente colocou aqui na apostila, né, no versículo 9, ó, para que os filipenses levassem uma vida espiritual madura, né, cheia de frutos de justiça. Né? Mas veja, o que ele pede para que aconteça na vida dos crentes de Filipos? Que o amor deles aumente, não é isso? Como é que está na sua Bíblia aí, Marmalê?
Versículo 9. E peço isso, que a vossa caridade abunde mais e mais. Caridade e amor. Sempre em todo conhecimento. Abunde mais. O seu também está assim, Márcia Cristina? 9. 9:1, né? Isso. E peço isso, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Isso, está igual a da Marlene. O seu também está assim, Adelson? Como é que está? Amor, né? Amor abunde ou superabunde? Aumente. Aumente. Como é que está no seu, Beatriz? Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Ó, aumente, superabunde e transborde. A oração de Paulo é que o amor faça isso. Aumente, superabunde ou transborde. Isso significa o quê? Paulo não fala assim, ó, eu oro para que o amor de Deus esteja no coração de vocês. O Paulo fala que está orando para que o amor aumente, cresça, superabunde, né? Desenvolva, cresça. Paulo está dizendo, olha, o amor de Deus já está no coração de vocês. Eu vejo isso é notório. Mas a minha oração é que ele continue crescendo, que ele superabunde, que ele transborde. Que coisa bonita. Ao mesmo tempo que ele está pedindo uma coisa, mas ele já está dizendo, eu sei que tem aí, tem o amor de Deus no coração de vocês. E eu não quero que ele se apague, nem que fique estagnado. Que ele cresça, que ele superabunde, que ele transborde, que ele aumente cada vez mais, né? Como é bonito isso, né? E ele fala que aumente em conhecimento e percepção. Olha que coisa bonita, né? Como é que diz na sua Bíblia, Adelson? Está igual a minha, né? É. A minha. Como é que está a sua aí? A Fabiana também está igual a minha? Alexandre também igual? A minha cresça mais em ciência e em todo conhecimento. Ciência e conhecimento. A sua também está assim, Márcia Cristina? Ciência e conhecimento? Olha, cresça em ciência e conhecimento, em sabedoria e conhecimento. E essa ideia de conhecimento é um conhecimento experimental. Não é aquele conhecimento que a gente adquire com informação. Essa ideia de conhecimento é a sabedoria sendo aplicada. Agora que vocês têm amor, usem a sabedoria de vocês. Que esse amor, né, tenha experiências, que se concretize em atitudes, em prática da vida, né? Em conhecimento, em toda percepção. Que vocês saibam exatamente o que é esse amor e não tenham o amor como um mero sentimento. Às vezes as pessoas encaram o amor como um mero sentimento e o amor tem essa parte do sentimento, mas não fica só assim. O verdadeiro amor não é aquele que é só alimentado por sentimento, mas também pela razão, porque às vezes o sentimento a gente faz as coisas e não raciocina. Igual quando a gente está com raiva, não é isso? Raiva é um sentimento, mas a gente não raciocina, aí o que faz? A gente briga, discute, a gente fica explosivo. E Paulo está dizendo, eu não quero que o amor de vocês seja um mero amor sentimental, que fique só no coração, mas eu quero que esse amor transborde do coração e atinja a razão de vocês. Vocês saibam exatamente que tipo de amor vocês estão desenvolvendo, estão praticando. Porque às vezes a gente esconde por trás do amor outros sentimentos, que são sentimentos egoístas. Quando a gente fala, eu te amo, meu irmão, mas a gente ama aquele irmão porque ele tem alguma coisa para me dar em troca, né? E aquele outro que não tem me dar, que não tem como me dar, eu amo porque Jesus falou que eu tenho que amar. Eu tenho que amar até os meus inimigos, né? Mas não desenvolve esse amor. Então, o verdadeiro amor não é um simples sentimento. Ele precisa ser praticado com conhecimento, com sabedoria, com ciência, com percepção. Eu faço isso porque o amor de Deus está na minha vida. E que eu não dependo da circunstância para amar. Deus me ama, mesmo quando eu desabono Ele, não vai deixar de amar. Vê que a Bíblia fala que o amor de Deus jamais nos abandona. Certo?
fala que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. O cara está cheio de pecado. Deus não ama o pecado que ele comete, mas ama ele, aquela pessoa. Certo? Deus sabe distinguir a pessoa do pecado. E nós temos essa dificuldade, né? Quando uma pessoa nos aborrece, quando uma pessoa não faz aquilo que a gente esperava, a gente agora anula ele da nossa vida. A gente não consegue dividir a pessoa da atitude dela. Para a gente é uma coisa só, para Deus ama. Como ser humano que precisa da graça e da misericórdia. E é isso que Paulo está dizendo, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e percepção. E vocês percebam isso. Perceber que o amor está crescendo. Também perceber quando o amor está esfriando. Lembra das cartas de Apocalipse? Ele escreve para uma igreja, se não me engano, a igreja de Éfeso, né? Tenho, porém, contra vocês que abandonaste o teu primeiro amor. E Jesus disse, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor é para estar sempre ativo. Aí a gente lembra, quando a gente fala em esfriar, a gente lembra de fogueira. Se você fizer uma fogueira e deixar lá, daqui a pouco ela se apaga. Você precisa estar sempre colocando lá brasa, colocando alguma coisa, né? Esse dia eu estava no sítio, eu fui queimar uns capins que estavam secando, e daqui a pouco ele estava apagando, aí a gente, vamos colocar mais capim lá para não apagar, e foi lá alimentando para o fogo. É assim, o amor da gente, ele tem que estar sempre alimentando para não se apagar. Então, aí o versículo 10, e ele fala, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, a outra oração de Paulo está orando para que o amor cresça, transborde, também para que os crentes de Filipos tenham discernimento, versículo 10, para entender o que é melhor, porque às vezes a gente se acostuma com aquilo que é bom. O Paulo fala, olha, busque o que é melhor, tem coisas melhores, nós temos que buscar o que é melhor. Às vezes as pessoas ficam estagnadas, não querem mais crescer, está bom aqui, né? E não vai buscar o que é melhor, tem que buscar. Eu comprei um carro legal, vamos tentar melhorar, né? Comprar um carro melhor. Eu comprei uma casa, vamos tentar comprar uma casa melhor. Não consegue comprar uma casa melhor, mas transforme a sua casa em algo melhor. Mude alguma coisa, mude a atitude, né? A nossa vida também. Fala, Márcia Cristina. Pastor, por que ele está falando em escândalo? Aonde está escândalo? Para que aproveite as coisas excelentes, para que seja sincero, sem escândalo algum até o dia de Cristo. Por quê? Que versículo está no teu aí? 10. 10, né? Para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Jesus. Então, como é que está no seu? Vamos lá, para me explicar. Para que aproveite as coisas excelentes, para que seja sincero, sem escândalo algum até o dia de Cristo. Sinceridade sem escândalo. Aí existem duas conotações, né? Aquilo que você faz que causa escândalo, que é vergonhoso. Sejam sinceros, mas não façam nada que venha causar escândalo, que venha causar vergonha. E outra coisa, eu posso ser escandaloso sem ser pernicioso, sem ser, usar aqui a palavra, sem ser maldoso. Mas se não já é escândalo, o sinal que não é bom. Não, porque a gente usa essa expressão de várias formas e que às vezes ela não tem uma conotação de ser ruim, de ser maligna. Ela pode ser, de certa forma, prejudicial, mas não maligna. Uma pessoa que é escandalosa. Cortei o meu dedo. Ai, meu Deus, cortei o meu dedo! Que escândalo. Que escândalo! Isso, ela tem maldade no coração? Não, mas é uma forma escandalosa de fazer. E Paulo também está dizendo, sejam comedidos. É isso? Procure o melhor, sejam puros e irrepreensíveis, mas não sejam escandalosos para isso. Mas a pessoa, eu quero dizer para vocês que eu sou o melhor em Cristo Jesus.
essa ideia, mas também tem outra conotação, para você evitar de ser motivo de escândalo para o Evangelho. Por isso que ele usa a palavra aqui na NVI, irrepreensível, que não tenha nada que venha repreender você. Ser irrepreensível não significa que você é perfeito. Significa que você não é aquela pessoa que está sempre sendo repreendida pela mesma coisa. Isso que é ser irrepreensível, certo? E ele fala aqui, aí ele vai dizer aqui no versículo 11, né? Cheios do fruto da justiça. Que fruto da justiça é isso? Tem a ver com caráter, tem a ver com o fruto do Espírito também, de Gálatas, certo? Que são virtudes da nossa vida. Fruto, que ele fala, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ele está dizendo, olha, deixem que o Espírito Santo permeie a vida de vocês, e que isso traga em vocês virtudes, e que essas virtudes que existem em vocês, que deixam vocês serem irrepreensíveis, não seja para a autopromoção de vocês, mas para a glória e louvor de Deus. Em outra palavra, que as pessoas olhem para a vida de vocês e através da vida de vocês glorifiquem a Deus. É como uma pessoa chegar assim para o João e falar assim, eu glorifico a Deus pela sua vida. Marlene, olha, eu dou graças a Deus pela sua vida. É isso. Vamos para o nosso intervalo. O tempo já está acabando, gente, mas é o nosso momento de adoçar a vida de vocês com o casal Fadelson. Balinhas para vocês e a ofertinha. Você pode ofertar abençoando o nosso ministério através de depósito ou transferência bancária, o Pix. A nossa igreja tem conta no Banco Bradesco, agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. E o Pix é o CNPJ da igreja, 44-288-645-0001-47. Não esqueça de mandar um comprovante para a gente passar para o tesoreiro e para a nossa contadora, para prestarmos conta. Inclusive hoje teremos a assembleia que vamos prestar conta para a igreja. Oi, o que tem o pastor? Ela quer a mão cheia? Quer a mão cheia do quê, né? A gente fala assim, eu vou encher a sua mão, né? Você quer? Eu trago um pacote cheio para você a semana que vem, Márcia Cristina. É isso que você quer? Você quer a mão cheia? Não, quero não. Ah, o Bonifácio que quer? Se ele quiser, eu trago um pacote cheio para ele na semana que vem, um pacote completo. Eu já estou pensando em trazer também. Opa! Isso é bom, né? Ele está pensando, né? Tudo começa aqui, no pensamento. Vivi já ganhou a bala? Então, gente, a gente acaba nem saindo daqui, mas tem tanta coisa, né? Mas, resumindo aqui, essa oração de Paulo que começa no versículo 3 e termina no versículo 11. Paulo faz essa oração no começo e é uma oração de ação de graça. Ele começa essa oração agradecendo a Deus pela vida dos filipenses e agradecendo também os filipenses. E isso é fruto do que ele tinha deixado naquela igreja, pregado o Evangelho. Quando a gente vê quando o Evangelho entrou em Filipos, olha, veja que coisa interessante. O Evangelho chega em Filipos e não foi assim de uma forma, olha, só bênção. Como é que o Evangelho chega em Filipos? Paulo chega lá, ele já está agora com Silas, né? Já não é com Barnabé, é com Silas. E ele vai orar perto do mar e encontra uma mulher chamada Lídia, de Tiatira, uma comerciante, vendedora de púrpura. Ela se converte,
abre a casa dela como se fosse um pequeno grupo, transformados pela graça lá em Filipos. E aí Paulo e Silas saem pregando o evangelho, repreendem um demônio daquela menina que era escrava, que tinha um espírito de adivinhação, e por conta disso o que acontece? Ele vai preso. E ele chega lá preso: meu Deus, tadinho de mim, o Senhor me trouxe para cá para pregar o evangelho, o que eu ganhei com isso? Ele e Silas estão louvando a Deus, cantando. Por quê, gente? Porque Paulo está se alegrando no Senhor, numa circunstância. E o que acontece? Um terremoto vem da parte de Deus. E vem a pessoa: mas olha que coisa interessante. Aconteceu um terremoto. Terremoto pode acontecer a qualquer momento. A pessoa fala: mas foi ação de Deus ou não foi? Como é que a gente entende que foi ação de Deus? Porque foi um terremoto que destruiu lá as prisões, né? As grades, mas também as pessoas que estavam acorrentadas, as correntes caíram. Então veja que não foi uma coisa simples. E segundo a lei romana, gente, se os presos fugissem, o carcereiro pagava com a vida, né? E ele já estava preocupado, achando que fugir já ia se matar. Antes que me matem, eu vou me matar. E Paulo: opa, veja a ação de Deus, gente. Agora vai ter saidinha, né? Todo mundo já foi? Já está preocupado, porque essa saidinha, muitos saem e não tem a voltadinha, né? Em volta. O preso está doido para sair, né? Deixa a cela aberta para ver se ele não sai. Agora pensou? Tudo se abriu, não tem soldado lá, aquela coisa toda. E vocês acham que quem estava lá era bonzinho igual Paulo e Silas? Não. Mas Paulo fala: não faça isso. Ninguém fugiu. Estão todos aí. O carcereiro entende que aquilo foi um milagre de Deus e fala, né? E por que o carcereiro entende? Porque ele sabe que tinha 2 homens lá que estavam fazendo o quê? Reclamando da vida? Cantando, louvando a Deus. Né? Então o que eu preciso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O carcereiro, né? Vai lá, limpa os vergões de Paulo e Silas, leva para a casa deles, batiza ele e a família dele. E o evangelho começa a crescer. E aqui Paulo, um tempo depois, escrevendo, né? Dizendo: olha, valeu a pena, né? Viu? O evangelho que eu preguei lá preso, e agora ainda continuo preso. Não naquela prisão, porque aquela prisão Paulo foi solto, continua preso bem depois, né? Cerca aí, talvez uns 30 anos depois. E eu oro agradecendo a Deus por vocês. E eu vou dizer para vocês: ó, aquele que começou a boa obra em vocês há de aperfeiçoar. Tem muita coisa ainda para crescer na vida de vocês, para desenvolver. Então ele começa orando, agradecendo, depois ele ora especificamente: eu oro para que o amor que já existe em vocês transborde, aumente, superabunde, e que esse amor que vocês têm, que deve crescer, aumentar, superabundar, não deve ser apenas um amor emocional, mas que vocês entendam, tenham percepção, tenham conhecimento, tenham sabedoria para isso, e que isso redunde em você em fruto de justiça, para vocês poderem discernir o que é melhor. E não faça isso de forma escandalosa, né? E não cause escândalo. Seja irrepreensível, continue a ser irrepreensível, cheios do fruto da justiça. E que isso na vida de vocês resulte em glória para Deus. Né? E lembre-se, eu gosto muito do versículo 6, porque aquele que começou a boa obra em vocês há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então continue lendo Filipenses, tem muita coisa aqui. Semana que vem, se Deus quiser, vamos entrar aqui no versículo 12. Paulo vai falar do sofrimento dele, mas vai mostrar que esses sofrimentos contribuíram para o crescimento do Evangelho. E que ele entende que existe a parte boa do sofrimento, coisa que a gente às vezes não percebe isso, né? Eu sempre gosto de dizer uma frase, né, que eu criei: Deus é especialista em transformar tribulações em triunfos e nos dar troféus. Deus é especialista em transformar tribulações em triunfos e nos dar troféus. Todos vocês estão convidados para estarem aqui novamente hoje às 18 horas para o nosso grande culto de louvor e adoração a Deus. E lembrando que logo no final do culto teremos a nossa Assembleia Administrativa para prestar conta para vocês, tá certo?
Pai bondoso, muito obrigado por esse período que passamos aqui aprendendo a Tua Palavra. Somos gratos por cada vida. Pedimos que o Senhor continue trabalhando nas nossas mentes e corações essas verdades ensinadas. Leva para os nossos lados, nos protege, nos guarda, nos dê um dia abençoado e nos traga de volta à noite para continuar te louvando. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se importa com você. Amém. Deus abençoe.